Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje nós daremos aqui continuidade, à nossa série a respeito da história da cultura e das etnias. Bom, no nosso último encontro, nós falamos aqui a respeito aí da filosofia, dos grandes filósofos aí da história, como o próprio Sócrates, período socrático, os grandes pensadores, justamente aí relacionados à história grega em si, desde a parte lá de Tales de Mileto, toda essa compreensão a respeito justamente da busca pela verdade por trás da existência humana, a questão do cosmos, toda essa busca por aquilo que viria a ser o demiurgo, essa substância a qual cria todo o universo, ou nesse caso aí, a própria divindade em si, qual foi o grande trabalho dos filósofos, teorizar a respeito, inclusive aí sobre o início das próprias ciências, dos estudos, Falamos aí também dos pós-socráticos, como Platão, como os seus discípulos, inclusive Aristóteles, que foi aí o grande divisor de águas, a respeito da própria cultura ocidental. Bom, em relação a isso, nós explicamos ali que o período da filosofia ele corresponde ali a, vamos dizer assim, o decorrer da história grega em si, ele não se baseia em um único período, ele pega ele desde a idade da história grega até, digamos, desvencilhar aí de um episódio que nós vamos falar a respeito hoje, Antes de abordarmos sobre os filósofos, nós tínhamos conversado sobre as guerras médicas, sobre o desfecho desse conflito que foi aí, digamos a derrota dos persas aí pelas mãos dos gregos, principalmente dos atenienses como estrategistas. Porém, o que acontece? Digamos que a Pérsia ela sai perdendo naquele momento, mas a longo prazo ela vai ser ganhando. Porque nós entenderemos hoje o que acontece de forma interna em relação à Península Grega, as cidades-estado. Vamos falar aí hoje a respeito da dita Guerra do Peloponeso, como que, digamos, as cidades estado gregas, elas irão se degladiar entre elas mesmas, por questões internas e porque, digamos, esse conflito vai enfraquecer essa região e virar ali, digamos, refém dos persas, enfim, vai decair por um longo tempo. E é o que nós vamos explicar hoje. Então, desde já, espero que gostem do nosso encontro, deixem um like aqui no nosso vídeo e espero que gostem do vídeo. Vamos começar a partir de agora. Bom, com o fim das guerras médicas, vamos dizer, a fim de garantir a supremacia grega sobre o mar Mediterrâneo, assim como ao norte de sua península, tanto Atenas, juntamente com as suas polis aliadas, as outras cidadezinhas gregas, fundou uma liga de proteção a qual impulsionaria o poder grego. E nascia assim a famosa Liga de Delos, que dizem que constava aí com o apoio que se estendia por todo o mar Egeu, abrangendo polis como Salamina, Égina, Potideia, Samos, Naxos, Rhodes, Andros, além de Patmos, Ábidos, Mileto e Festo, e também a poderosa Argos, também, que eram as cidades aliadas a Atenas. Todas as cidades gregas ali, as cidades-estado, compreendiam o território que se estende ali pelo mar Egeu, que seria mais ou menos a porção oriental da Península Grega, se estendendo até a Ásia Menor, onde hoje ali mais ou menos compreende a região da Turquia, Então eram várias cidades-estado gregas, naquela região ali. Bom, e o grande sucesso inicial, dessa liga, ele se deviu em parte pelo protagonismo de Atenas como agente estratégico, no período, assim como sua determinante diplomacia. Então, Atenas aí como cidade-estado, seus representantes eram bons negociadores, bons diplomatas, bons comunicadores. Então, o que acontecia? Eles conseguiam manter essa cola, digamos, ali essa confraternização, vamos usar essa palavra, entre essa coalizão entre essas cidades-estado, a fim de se protegerem de ameaças externas, como por exemplo a Pérsia.
Então eles, vamos dizer assim, essas cidades-estado dependentes, essas polis financiavam Atenas, e Atenas por si só, vamos dizer assim, impulsionava o seu exército, ele criava um exército grande de soldados e protegia essas cidades-estado, o seu entorno. Então, de certa forma, aí funcionava, né? Então eles eram, vamos dizer assim, eles pagavam tributo e em troca tinham proteção. E obviamente que Atenas tentava influenciar também essas cidades-estado com a questão da dita politeia, né? De se incluir essa questão do voto, enfim, nas cidades, criar esse sistema qual Atenas dispunha, né? Porém, há de se destacar o desprezo de Atenas por Esparta e vice-versa, né? Esparta ela havia tido um grande esforço, né, em relação ali às guerras médicas, enfim, confrontaram os persas tanto quanto os atenienses, né? Mas ela não recebeu os créditos por seu empenho, né? Então, os atenienses tratavam os espartanos meio que como animais mesmo, né? Tipo, eram, enfim, o povo, os bucha de canhão, o pessoal que vai lá para apanhar mesmo. Enfim, em razão disso, né? Os espartanos, né, obviamente, que tinham o seu, vamos dizer assim, a sua raiva, né, seu rancor pelos atenienses, né, eles debochavam dos atenienses dizendo que deviam construir uma barreira no Cabo de Corinto, né, abandonando os atenienses às mãos dos persas. Então o que acontecia? E tem aquela história de que os persas invadiram Atenas, queimaram metade da cidade. Então o que acontece? Por nós espartanos, vocês podiam ficar na mão dos persas e morrer nas mãos deles, que pela gente estamos nem aí. A questão é que vocês não deram valor pra gente, né? Mas, enfim, existia essa rivalidade entre ambos, né? Esse rancor, né? Justamente pelo esforço espartano não ter sido reconhecido pelos atenienses. Sendo assim, em razão do distanciamento das polis do Egeu, né, ali que se fecharam em torno de Atenas, né, assim como sua indiferença para com as polis continentais, eis que essas cidades-estado, né, renegadas, elas acabam se unindo ao rancor de Esparta, né, criando um grupo antagônico a Delos. Surge assim a dita Liga do Peloponeso, né, que se constituía ali por Esparta, Pilos, Messênia, Olímpia, Elis, Delfos, Beócia, Plateia, Tebas, assim como a temida Corinto, né? Então Corinto, que há muito tempo atrás compactuava com algumas, vamos dizer assim, tinha algumas concordâncias com Atenas, se torna uma rival, né, de Atenas e muito mais próxima de Esparta. Enfim, e determinadas a se autofinanciarem, né, essas ligas elas davam apoio às polis menores, né, em troca de subsídios para manter seu tamanho, aparato e efetivo de hoplitas. Como nós já dissemos, nós ajudamos vocês, né, vocês pagam tributo aqui para fortalecer ainda mais o nosso exército, né. Basicamente funcionava como um patrocínio de conflitos periféricos regidos por Delos ou Peloponeso. Então o que acontece? Vamos dizer que você tinha um conflito numa extremidade da Magna Grécia, na Ásia Menor. Lá o que acontecia? Eles chamavam, no caso, Atenas, vem ajudar, eu pago o imposto aí pra vocês precisam mandar o exército aqui para me ajudar. Mesma coisa acontecia na Península Grega, no caso no Peloponeso. Tebas estava com problema, chamava Esparta ia lá e ajudava. Então era meio que recíproco, pagou imposto, tem ajuda, né? Enfim. E de certa forma esse sistema ele começa a fomentar esses conflitos periféricos, justamente fortalecendo essas duas cidades-estado, né? E o início desses atritos periféricos, né, ele ocorre por uma série de vitórias obtidas pelos aliados de Atenas, as quais eles conseguiram afastar as forças lacônicas do domínio marítimo. Então, no início, ali já nos mares, né, com a sua frota marítima, Atenas ela consegue obter vitórias ali em cima do Peloponeso, justamente através desse patrocínio. Assim como também consegue neutralizar a sua influência, né, quanto ao Egeu e ao norte da península. Então,
norte da Península Grega e Mar Egeu, espartano não pisava. Ali Atenas basicamente comandava aquela região, protegia de seus, vamos dizer assim, seus dependentes, né? Porém, esta aparente forte estabilidade, né, ela foi rompida, tá, quando a Liga de Delos ela foi obrigada a encaminhar tropas para o Egito, né, a fim de cooperar com os aliados líbios em revolta contra os persas. Então, você vê, a Liga de Delos não tinha que cuidar só, digamos ali, dos espartanos, enfim, dos seus problemas internos, né, mas tinha que lidar também com os persas que, de vez em quando, vamos dizer, invadiam algum aliado próximo, como Líbia, por exemplo, então o próprio Egito. Eles tinham que mandar as forças deles para lá para conter revoltas e outros. Resultava que, enfim, era dispendioso, custoso e tinha muitas baixas, então eles perdiam o efetivo de soldados e não conseguiam manter a situação contra a Liga do Peloponeso. O resultado, né, foi que as forças de Delos elas foram aniquiladas. Sem uma saída viável, o que acontece? No caso, a líder de Delos, né, Atenas, ela teve que declarar uma trégua de apoio aos conflitos, trégua essa que duraria cerca de 5 anos, né, uma trégua de 5 anos. Nesse período, a Liga de Delos ela se viu em desvantagem, tendo aí de ser obrigada, né, a abrir mão de suas conquistas terrestres, restando-lhe ali o seu imenso poderio marítimo. Então o que acontece? Quando Delos consegue ter, digamos, o controle de boa parte da Península Grega, eles tendem a retroceder. Eles estavam tendo grandes vitórias sobre a Liga do Peloponeso, porém derrotas e muitos custos, baixas, enfim, entre outros, fazem com que eles tenham de se retirar. Isso pesa para eles, porque obviamente abre espaço, né, para que os inimigos tenham uma vantagem maior, né. Bom, anos depois, né, cerca ali de 440 a.C., a ilha de Samos e a polis de Mileto, né, membros ativos da Liga de Delos, eles entram em confronto pelo controle de Priene, que era uma pequena região, digamos, ao nordeste do Mar Egeu, né. Tentando impedir esse conflito, né, porque eram aliados ali da Liga de Delos, Atenas ela pede o cessar desses ânimos e a submissão dos envolvidos à Liga de Delos, até porque eles eram, vamos dizer assim, componentes dessa liga, né. E os Samos, né, eles se recusam a obedecer, no caso, a Atenas. Em razão disso, o comandante ali dos atenienses, né, o Péricles, ele foi obrigado a intervir na região, né, com uma frota de 40 triremes e milhares de soldados. Trireme é uma espécie de navio, né, na época e tal. E milhares de soldados, os quais cessaram ali as agressões e instauraram um regime de politeia na região. Então, vamos dizer assim que nem todas as regiões que compunham a Liga de Delos eram sistemas de voto, eram alguns tiranias, outras oligarquias, aristocracias, enfim. Então tinham regimes diferentes, né? Nem todos eram, vamos dizer assim, sistema de voto, né? Mas Atenas, quando impunha sua influência, impunha sua forma de governar, né? Bom, e o que ocorre? Era notório que além, digamos, de Samos, né, outras regiões de Delos, as quais possuíam regimes aristocráticos, por exemplo, não tinham as melhores relações com Atenas. Então nem todo mundo gostava dos atenienses, né? Todo mundo achava, vamos dizer assim, tá, você é forte, você me protege e tal, dos inimigos, te paga o tributo, mas não quero compactuar com a sua forma de vivência, né? Embora os atenienses que sempre tentassem influenciar essas regiões, né, o que pesava muitas vezes, né? E a situação era tão difícil, né, digamos, com Atenas, de lidar com Atenas e com essa forma deles de governo, assim, que essas regiões, né, os líderes, né, dessas polis, eles chegavam a pedir ajuda à própria Liga do Peloponeso, até os rivais, inclusive os espartanos, os corintos, eles pediam ajuda de vez em quando para lidar com Atenas, ou mesmo aos persas. Olha que situação.
Eles recorriam até o inimigo externo para que os livrassem do jugo ateniense. Porém, como resposta à altura, eles eram ignorados. Então, Atenas impunha a força dela contra esses dependentes, né? Uma vez que esses dependentes pagavam tributos a Atenas, obviamente que nem Esparta, nem a Pérsia, nenhuma podes do Peloponeso iam estender a mão para eles. Resultado, se ferravam na mão dos atenienses, né? A situação era mais ou menos essa. Bom, e uma das cidades-estado, né, que mais coopera, digamos, para inflamar, né, essas animosidades entre Atenas e Esparta é sem dúvida a cidade-estado de Corinto, né? Corinto que vai ser muito mencionada na história, né? A fim de garantir o seu poderio na Magna Grécia, né, que é ali vamos dizer assim, tanto a península grega, não vou dizer nem a Magna Grécia, mas a península grega, né? Vamos dizer assim que Corinto ela enviou uma frota considerável de triremes, né, assim como um efetivo grande de soldados para a região de Epidamo, né, a qual vinha sendo influenciada por parte de Delos ali, né, que queria ter o controle daquela região ali, a qual tinha olhos na região, obviamente, por razões de comércio, expansionismo estratégico, e por estar bem no centro da península grega era de vital importância para ambos os lados, né? Ainda mais para Delos, que queria se expandir de qualquer jeito, né? E Corinto ela consegue arrasar com as tropas locais, né, com os habitantes dessa região, né? Mas ao avistar os reforços inimigos, no caso da Liga de Delos, os coríntios eles se retiram do campo de batalha, né? Então de bobos não tinham nada, mas enfim, ali no caso por essa cidade, né, aquela região ali de Epidamo, ela ser mais, digamos ali, como podemos dizer assim, vulnerável, dependente, enfim, né? Os coríntios, eles obviamente tentaram se apossar da região em uma situação extrema e obviamente que Delos não ia deixar, né? E como represália, né, Atenas ela ordena, né, que as polis ao entorno, digamos, de Epidamo, né, tais como Potideia, entre outras, né, deixassem de acolher coríntios em suas cidades. Então o que acontece? Você tem aquela cidade-estado daquela região ali que tem influência de Delos. Se algum corinto, alguém dessa cidade-estado morasse naquela região, não podia ocupar cargo público, enfim, era expulso da cidade-estado ou mesmo agredido, né? Enfim, então ali Corinto não pisa. Então é uma situação bem pesada, né? Você tinha aquele inimigo ali, enfim, tentando invadir aquela região, e você tem que usar de todo o aparato para impedir que isso aconteça. E tais medidas elas enfurecem ainda mais estas polis, né, as quais recorrem em seu apelo à própria Esparta. E o cenário estava montado para um atrito iminente. Então o que acontece? Você vai ter a própria Corinto, né, que vai reclamar a Esparta por causa de estarem sendo segregados de certa forma, assim como aquelas cidades-estado daquela região ali da Península Grega, né, que não podiam receber esses indivíduos, né, em suas cidades-estado. E chega em uma situação em que essa revolta contra Atenas ela chega em um patamar tão grande que, vamos dizer assim, enquanto a região lá que compreende o Mar Egeu, vamos dizer assim, que Atenas tinha que ficar lidando com conflitos internos, com pequenas revoltas, rebeliões e outros, o pessoal da península começa a se unir. Essas cidades-estado menores ali, no caso Corinto, Tebas e outras, começam a se unir a Esparta. Fala, não, a gente apoia vocês mesmos, vão lá e desçam a pua, sentem a pua em Atenas e acabem com eles, porque, enfim, chegou num ponto em que ninguém mais suporta essa cobrança de impostos por parte deles, enfim, essa pompa, enfim, essa influência que eles impõem. Acabem com eles de uma vez. Então o que acontece? As pessoas pensam muitas vezes, Atenas é um exemplo em relação à
questão de voto, democracia, enfim, essa palavra que a gente utiliza, né? Mas vamos dizer que essa pompa criada em cima desse sistema começa a forçar, digamos, outros locais que não têm essa mesma visão a quererem viver daquela forma. Então Atenas começa a sair daquele protagonismo, de ser um farol de liberdade, de conhecimento, de grandiosidade, começa a se tornar um problema na própria Península Grega como um todo. Então o povo estava começando a se revoltar com eles. A verdade era realmente essa, porque não acredita, né? Enfim, e a situação ela vai se caminhando justamente por um conflito direto, né? E a guerra direta, a própria guerra em si, né, ela se inicia quando Esparta, juntamente a Corinto, né, Tebas e Mégara, eles atacam a região de Plateia, né, que era uma aliada de longa data de Atenas, infligindo ali grande terror à população local, começam a assassinar pessoas, enfim, até a fogo em cidades-estado ali, começam a assustar o povo mesmo. E embalada por vitórias estratégicas, né, Esparta ela consegue invadir a Ática por volta de 431 a.C. Então a região ali onde pertencia Atenas, né, a Ática, começa a ser invadida, né, pelos espartanos. E temendo confrontar esses ferozes inimigos em terra, né, Atenas, no caso os líderes atenienses ali, né, os políticos, eles começam a refugiar a sua população no litoral, a fim de que a sua frota ali de se encarregasse, no caso a sua frota ali de triênios, se encarregasse de invadir o Peloponeso. Então eles preferiam confiar mais na marinha do que no exército deles, que não tinha chance nenhuma contra os espartanos. Então a estratégia era diferente. Porém, a própria natureza também, de certa forma, corrobora para que os atenienses percam mais oportunidades ainda, né? Que uma doença, ela assola a Península Grega, né, matando muitos soldados, incluindo o experiente comandante Péricles. Então vai uma cacetada de gente para a fita, justamente por causa dessa doença. Pessoas acabam morrendo e, enfim, moral acaba sendo afetado. E mesmo com Delos conseguindo importantes vitórias contra os inimigos, né, o seu moral se viu debilitado. Então moral foi lá pro pé, né? O pessoal começou a sentir essas derrotas, né, e ficarem mais abalados, enfim. E após seguidas batalhas e mais generais tombando, né, tais como Cleon e Brásidas, né, Cleon sendo um comandante ateniense, né, e Brásidas um comandante espartano, ambos os lados eles chegaram a uma trégua de alguns anos, né, conhecida como o Tratado de Nícias, em homenagem a um dos heróicos generais atenienses, Nícias, que substituiu Cleon, né. Porém, o que ocorre nesse período de trégua, né, é que com o enfraquecimento de Atenas que confiava mais na diplomacia do que, enfim, na ação em si, né, acreditando nisso, acabam se enfraquecendo, né. Muitos dependentes da Liga de Delos, eles buscaram se livrar da aliança, né, através de insurreições e revoltas. Então o pessoal lá dos Samos, dos Miletenses, entre outros, eles viram, cara, chegou num ponto em que a Atenas, né, que mandava e desmandava, perdeu o controle total da península. Então agora é hora da gente se revoltar e tomar o controle do que era nosso. E eis que, enfim, rebeliões e mais rebeliões resultam em desestabilização, né? E Atenas ela não consegue mais segurar, digamos, todas aquelas insurreições e revoltas, e vira uma anarquia total. Vamos dizer, a região do Mar Egeu, você não tem mais um controle. A Liga de Delos é só o nome, em certa altura, porque todas as cidades-estado estavam lutando contra todas as cidades-estado. Virou uma loucura a região, né? Bom, e enfim, com essa desestabilização, né, Esparta ela aproveita para alcançar novas conquistas militares, né?
tais como de exemplo, né, a polis de Mantineia, né, em cerca de 418 a.C. Vendo que sua chance de parar os avanços, né, espartanos ali do Peloponeso, né, se daria atacando seu celeiro de abastecimento, Atenas ela organiza uma força bélica para aniquilar a Sicília. Então, vendo que eles estavam ferrados, vamos dizer assim, que não tinham mais como, digamos, ter mais o controle ali, né, no caso da situação, que a derrota já era quase iminente, né, os gregos arriscam, digamos, no caso os gregos atenienses arriscam tudo, digamos, em cortar as linhas de abastecimento dos espartanos. Então deixam eles morrerem de fome, né, para tentar parar eles e não fazer com que nos ataquem, né. Então a ideia era aniquilar os portos da Sicília que forneciam alimentos para eles. Porém, os oligarcas atenienses, né, eles, você vê como é que a própria Atenas tinha políticos que não prestavam, até como hoje existem, né, mas desde aquela época. Você vê como é que esse sistema não é muito bom, né, no voto. Esses oligarcas atenienses, eles confabulam para retirar seu melhor general, Alcibíades, do cenário político, né. E indignado, vamos dizer que o Alcibíades, ele de certa forma atrai, né, os atenienses, esse comandante, dizendo que iria se unir aos espartanos, né. Então olha que situação, ia atrair eles, dar uma punhalada nas costas e fica meio que de fora do cenário, assustando ali os atenienses, né, que ia se unir aos espartanos para ferrar de vez com eles, né, acabar de vez com Atenas. E o resultado das péssimas decisões desses políticos de Atenas, né, propicia um revés que garante a Esparta a vantagem para tomar o controle dos rumos da guerra. Enfim, então ali já se define um certo rumo. Em situação, digamos, desesperadora, bota desesperadora nisso, os atenienses eles imploram o retorno de Alcibíades, né, o fazendo estrategista-chefe de suas forças militares, conseguindo assim um número ínfimo de conquistas, como em Sinucema e Císico, né? Então pequenas cidadezinhas ali, pequenas polis, eles conseguiram recuperar, mas enfim, a troco de, vamos dizer assim, vamos dizer assim, gastos muito grandes, baixas muito grandes. Então eles, é muito esforço para pouco resultado. Eles chegam num ponto em que já não tinha mais um retorno, vamos dizer assim, um revés para você dizer o que poderia ser feito para, digamos, reverter o quadro da própria guerra em si, que nessa altura já havia sido praticamente perdida, né? Porém, a manobra final, que praticamente decidiria os rumos das polis gregas, né, viria aí de Esparta. Por quê? Bom, os comandantes, né, espartanos, ansiosos pela vitória, né, contra a já esfacelada Delos, que basicamente não existia mais, era, vamos dizer assim, um bando de cidades-estado perdidas, né? Os espartanos eles vão lá e se aliam justamente aos seus antigos inimigos, que eram os persas. Olha que coisa engraçada, né? Os mesmos espartanos que lá nas batalhas, né, por causa das guerras médicas, enfrentaram os persas com todo o heroísmo, agora de forma baixa ou mesmo aí, enfim, desesperada, se unem ao próprio rival, vamos dizer assim, né? E o preço não é barato, o preço que eles vão ter que pagar por essa união, digamos, esse desespero, para conseguir liquidar com Atenas. Qual que era o preço? Em troca, né, de financiamento em ouro, né, inclusive, para liquidarem os seus inimigos internos, quer dizer, dar fim de vez em Atenas, né, os espartanos, eles, digamos, oferecem, né, como espólio de guerra aos aquemênidas, né, os persas, toda a região da Jônia, a Ásia Menor, assim como as ilhas ao seu entorno. Então quer dizer, Mileto, aquelas regiões ali, Sâmia, entre outras cidades, onde era Troia, por exemplo, né, Sâmia e outras cidades, todas vão para as mãos dos persas. Então tá aqui, ó, de presente para vocês,
vocês me pagam, eu dou essas cidades para vocês como espólio e vocês me ajudam, no caso Esparta, a conquistar Atenas e a liquidar com eles de uma vez. E obviamente que os persas pagam isso, né? De bobos eles não tinham nada. Os persas esperaram, digamos, vamos dizer assim, décadas, né, após as guerras médicas. Esperaram justamente para que nesse ponto em específico, vamos dizer assim, eles recuperassem tudo aquilo que eles começaram a conquistar com Dario I, que depois os gregos foram lá, tomaram de volta, Xerxes tentou conquistar, eles tomaram de volta. Os persas, vamos dizer assim, adotaram a melhor estratégia possível, né? Esperar, que foi o que eles fizeram, e vamos dizer assim, que para eles funcionou. Eles conquistaram aquilo que eles queriam e deixaram que os gregos se matassem, né, lá na península grega lá, e ferrassem entre eles mesmos. E foi o que eles fizeram mesmo. Enfim, e bem supridos, né, e com as polis mais poderosas ao seu lado, isso quer dizer com Tebas, com Corinto, com toda a região ali da Magna Grécia junto com eles, Esparta, no caso, atacou as colônias vitais de abastecimento de Atenas, né, o que fez com que a polis se rendesse em abril de 404 a.C., né, liquidada e entregue a oligarcas locais, no caso Atenas, né, os quais mandariam na destroçada cidade-estado em troca de pagar tributos a Esparta. Então o que ocorre? Atenas, a essa altura, era uma cidade falida, perdida, sem nenhum rumo, digamos, né? Entregue ali os piores indivíduos possíveis, oligarcas de famílias poderosas e sem nenhum escrúpulo, digamos, né? Fruto dessa própria política que já não era tão mais politeia, mas já uma dita que a gente chama de democracia, né? Era um governo completamente desligado da população em certa altura. Enfim, se oferecem ali como uma oligarquia para tomar conta da região, em troca de pagar tributos, né, para Esparta. Então o que ocorre? Vamos dizer assim que o resultado da Guerra do Peloponeso é o seguinte: é uma guerra que ela destrói com a própria Grécia no modelo de cidade-estado, né, de polis que existia. Então o que ocorre? Deixa de se existir aqueles, vamos dizer assim, vamos chamar de ideal, né? Isso é um pouco absurdo, né? Mas aquela sensação, né? Aquele projeto de uma Grécia, digamos, unida, né, pelas cidades-estado, se desfacela, digamos, com a própria Esparta, né, destruindo a sua equivalente, né, subjugando, e a Pérsia ganhando total protagonismo nesse período, né, o que é algo impressionante. Então, vamos dizer assim que mesmo Esparta conseguindo impor ali a sua forma de governo, né, de oligarquia ali, de controle e tal, centralizado, enfim, que vai perdurar por certo tempo, né, algo realmente, vamos dizer assim, se destacar, né, enfim, causando ali toda aquela, vamos dizer assim, aquela perdição, né, naquelas cidades-estado ali que vão ficar desgarradas, enfim, né, sem nenhum apoio. Muitas vão cair, enfim, né, vão se tornar ali dependentes da Pérsia, os próprios espartanos, enfim, vão decair culturalmente. Algumas regiões elas vão se sobressair disso, regiões que, digamos, se mantiveram neutras nesse conflito, vamos dizer assim, que foram esquecidas, né, tanto pela Magna Grécia quanto pelo Mar Egeu, né, ali que, digamos, essas regiões vão realmente dar a diferença, vão fazer a diferença futuramente, né? E dentre essas regiões, né, que farão essa diferença estarão a Trácia, né, mas principalmente a Macedônia,
né, que é aquela região, né, que nós dissemos que os gregos consideravam como a Macedônia, os caipiras do interior da Grécia, que digamos não tem importância nenhuma, né? São lá os semi-bárbaros, basicamente lá que adestram cavalos, lá que enfim não tem nada a ver com a nossa forma de governo, de vida, né? Eles estão quase à beira do barbarismo, né? E vão ser justamente os macedônios, né, que vão dar valor aos ensinamentos dos próprios filósofos em si, que é algo impressionante, né? Enquanto nem todos os gregos davam valor a esse conhecimento, né? Davam mais valor talvez à política ou enfim, poder, administração, né? Tal o seu orgulho de polis. Os macedônios, eles vão se focar muito mais na filosofia, no conhecimento e na estratégia a longo prazo, né? E vai ser justamente da Macedônia, né, que virá em um grande rei, que ele vai criar uma forma de, vamos dizer assim, enxergar, né, as culturas à sua volta, né, de uma forma completamente diferente do que os gregos enxergavam, né? Os gregos consideravam todo mundo que não era grego bárbaro, né? Então os macedônios vão enxergar de uma outra forma, né? Um detalhe muito interessante. E também esse rei, ele vai criar uma forma de estratégia ali, de corpo militar, de transporte, que vai, digamos, dar um grande salto em relação à tecnologia. E o filho desse rei, o sucessor desse rei, ele vai se tornar talvez um dos maiores ícones, um dos homens mais lembrados, digamos, do mundo antigo, né? Que, enfim, ele vai levar um pouco da própria cultura grega, do que a gente chama de helenismo, né, para além da Europa, né, por todo o Oriente Médio, por grande parte da Ásia e até mesmo o norte da Índia. Nós vamos falar aí sobre eles, né, nos nossos próximos 2 encontros aí, né. Nós já vamos adiantar aqui, que é justamente sobre Filipe II, né, o rei da Macedônia, que foi esse homem que, digamos, enxergou, esse visionário, né, que enxergou, digamos, as culturas além da própria Grécia, como, vamos dizer assim, levar, né, no caso, a própria cultura grega para essas regiões, né, fundir essas culturas em algo além, né, assim como o próprio filho dele, né, que vai impulsionar isso, sendo discípulo, né, do próprio Aristóteles, né, que vai levar todo esse conhecimento além da Europa para outras regiões, que é Alexandre o Grande, né, que nós vamos falar sobre eles nos nossos próximos encontros. Bom, mas desde já espero que tenham gostado aqui do nosso vídeo, né? Desde já aí deixe seu like e nos vemos no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.